Meu nome é Caio Siqueira Yokohama, sou mestrando em Direito Processual Civil e Cidadania na Unipar e meu trabalho é sobre o juízo digital e o juízo presencial, uma análise sobre as modificações e uma nova visão sobre a principiologia tradicional. O resumo foi orientado pelo professor Celso Hiroshi Yokohama e se inicia tratando sobre a modernização que o mundo digital nos trouxe no século XXI. O processo civil não poderia ficar de fora. Então, a Lei 11.419 regularizou a informatização dos processos judiciais, alterando o Código de Processo Civil da época, e o Conselho Nacional de Justiça teve que editar outras resoluções para complementar a ideia da informatização do processo, e o Código de Processo Civil de 2015 abrangeu essas modificações. O objetivo do trabalho é analisar os reflexos que as modificações digitais causaram na principiologia tradicional e também o juízo digital. O Código de Processo Civil, do parágrafo 3º do artigo 236, admitiu a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Por causa disso, o parágrafo 7º do artigo 344 também acrescentou a ideia da realização da audiência de conciliação ou mediação de maneira eletrônica. Já que isso é possível, houve margem também para que as testemunhas realizassem seus depoimentos de maneira eletrônica, não havendo a necessidade do deslocamento das testemunhas até o juízo onde está ocorrendo a demanda. Por causa dessa atualização digital, teve que haver o texto expresso em lei de que os juízos deveriam fornecer os equipamentos necessários para que realizem estes procedimentos. E isto pode se observar no parágrafo 2º do artigo 453. Em relação aos tribunais, houve também, no parágrafo 4º do artigo 937, a possibilidade do advogado apresentar a sustentação oral dos processos nos tribunais de justiça de maneira eletrônica. É interessante este fato porque os tribunais de justiça de cada estado ficam na capital. Então, o advogado do interior acaba tendo um gasto de tempo considerável da sua cidade até a capital. Graças a essa digitalização, o advogado acaba economizando tempo e o processo acaba sendo mais célere. Com a pandemia do Covid-19, iniciando-se em março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça teve que editar algumas resoluções para que fosse garantido ainda o acesso à justiça nesse período de isolamento social. E então, resoluções foram editadas regularizando os procedimentos a serem tomados e as plataformas necessárias para o andamento processual. E foi possível observar que a maneira digital estava funcionando e o processo estava ocorrendo de maneira consideravelmente normal. Por causa disso, surgiu a ideia do juízo 100% digital, que é um negócio jurídico em que as partes negociam entre si para que todo o seu processo ocorra de maneira eletrônica. E essa é uma grande efetividade do princípio da cooperação, porque as partes cooperam entre si e entram em acordo para um andamento mais efetivo e célere de seu processo. E como fica a questão da competência territorial? Com o juízo 100% digital, a presença do magistrado na mesma cidade em que ocorreu o fato acaba não sendo necessária, porque não existe a participação das partes de maneira presencial. E isso afetaria o princípio do juiz natural? A resposta é não, porque como as partes negociaram entre si, o regime de igualdade processual é nítido. Então, não há nenhum problema em relação ao princípio do juiz natural. E para concluir, pode-se perceber que o período pandêmico fez com que técnicas e novos serviços digitais fossem aprimorados. E percebeu-se também a desnecessidade das partes comparecerem presencialmente em juízo. Consequentemente, a presença do magistrado no juízo também acaba sendo prescindível. Muito obrigado pela atenção.